Olá pessoal, eu sou Edson Lima, instrutor do site linguagem3d.com.br e hoje pessoal nós vamos abordar o assunto componentes. Pessoal, aqui nós estamos no ambiente gráfico do SketchUp e aqui nós temos uma modelagem de um chalé aqui e dentre os componentes que fazem a composição desta cena, desta modelagem, temos aqui esse Camaro amarelo, que é um componente. Na verdade, esse Camaro aqui, ele é fruto de uma modelagem que foi feita por um modelador que, diga-se passagem, bem gabaritado, pois ele foi bem fidedigno à cópia real deste carro. E como foi que isso aconteceu? Ele começou a modelar, deve ter feito um estudo bem complexo da anatomia do projeto desse carro. Foi usando as ferramentas, provavelmente do Sketch mesmo, linhas, curvas. E ao terminar essa modelagem, ele agrupou esse seu trabalho e o transformou em um componente. Você clicar aqui, ó, com o botão direito do mouse, ó, informações de entidade, você vai ver aqui, ó, e trata-se de um modelador bem modesto. Ele não quis nem colocar os créditos, mas aqui você tem as informações básicas. Se ele tivesse colocado o nome de quem fez, tudo estaria aqui. Mas vejamos. Então, os componentes, como vocês podem ver, são entidades que ajudam a compor nossa cena com mais facilidade. Exemplo, eu fiz aqui esse chalé usando as geometrias básicas do Sketch. E aqui as portas, a mobília e outros adornos que tornam um programa, a modelagem mais interessante, eu posso estar fazendo na forma de componentes. Tanto posso compô-los na própria cena, como a gente vai ver, ou trazê-los de outros locais. Um deles que nós usamos muito é aqui, ó, se vocês colocarem o cursor em cima desse ícone aqui, ó, obter objetos. Clicando aqui, você é reportado para o 3D Warehouse, que é o armazém 3D do SketchUp. E aqui, pessoal, como eu já falei em nossas aulas, hoje, segundo estatísticas do fabricante, em torno de 30 milhões de pessoas modelam no SketchUp. Então, praticamente tudo que você procurar vai ter um exemplar aqui. Exemplo, vamos colocar aqui porta. Manda pesquisar, ó. Uma infinidade de portas aparece. Veja aqui, ó, a quantidade, ó, de páginas referente a esse assunto. Então, quando você vir ao armazém 3D, você tem somente prestar atenção na palavra-chave que você vai efetuar a pesquisa. Ó, eu vou clicar essa porta aqui, ó. Ele vai me reportar para outra página e vai perguntar se eu desejo fazer o download. Clico uma vez, ele vai me fazer outra pergunta. Se eu desejo descarregar diretamente no SketchUp, ou seja, na modelagem atual, ou guardar em algum local. Se eu disser que não quero que ele descarregue diretamente no Sketch, ele vai perguntar em que página eu desejo descarregar esse componente. No nosso caso, eu vou pedir para descarregar diretamente. Você aguarda fazer o download. Pessoal, dependendo da complexidade, ou seja, do tamanho, do peso desse componente, esse download possa que ele demore mais. Isso aí também varia de acordo com a velocidade da sua internet. Mas geralmente não demora muito. Então aqui, pessoal, cliquei, ó. Ele vem preso a ferramenta Move, ferramenta Mover. Quando eu clico em algum local, eu já estou barra de espaço para voltar para a seleção. Eu já estou aqui, ó, com minha porta pronta para ser usada, dimensionada aqui na minha modelagem. Edson, mas eu não estou com acesso à conexão. Então você lembra quando eu falei para vocês que vocês podem descarregar diretamente no SketchUp ou em outro local?
Isso aí você pode tirar uma hora do seu dia para fazer um mapeamento e escolher uns componentes interessantes e criar a sua pasta de componentes no seu computador, para que não necessariamente você esteja tendo que fazer os downloads direto da internet. E quando você guarda no seu computador, você pode trazer essa pasta para uma pasta do próprio programa, que você tem que vir aqui no menu Janelas, Componentes. Aí aqui ele vai abrir todas as pastas. Aqui ó, tem um acesso também ao 3D Warehouse, se você quiser pesquisar pela internet. Aqui ele já tem alguns exemplares, ó, portas, janela. Mas você pode vir aqui ó, nessa setinha aqui ó, e nesse drop down aqui, e vir aqui ó, você tem como ver os componentes que estão no modelo. No caso aqui ó, o Camaro, ó, todas as peças que formam a portazinha lá, ó, a Susan. Ou vir aqui ó, componente, aí vai acessar as pastas. Essa pasta aqui é que eu instalei nos computadores da sala de aula, que é componentes upgrade. Aí você vai ter subpastas aqui ó, você colocar aqui ó, pessoa 2D, ele vai mostrar aqui ó, uma gama de opções. Então, para que você venha a estar utilizando o componente, você tanto pode baixar do 3D Warehouse através da internet. Nesse momento você pode descarregar diretamente dentro da modelagem, como foi o caso que eu fiz da porta, ou guardar numa pasta e acessar através do menu Janelas, Componentes e localizar a sua pasta. Edson, mas eu quero fazer um componente, tem como? Perfeitamente. Não tenha dúvida que todos esses componentes que realmente é espetacular, pessoal. Se você tiver um tempinho para acessar o 3D Warehouse e colocar a palavra-chave, você fica maravilhado com a perfeição e a dedicação que muitos modeladores dedicam para produzir esses componentes. Mas nós podemos também fazer os nossos componentes aqui. Mas antes, pessoal, de falar em componentes, temos que tratar de um assunto que no início, para quem está modelando, ele gera um pouco de confusão, que é a questão do grupo, do agrupamento. Ó, essa parte aqui, que vai ser o futuro gramado do nosso chalé, ele é um grupo. E nós vamos criar aqui um outro grupo para que você entenda essa diferença entre grupo e componente. Então vou selecionar a ferramenta retângulo, vou clicar aqui nesse ponto, puxar de forma transversal, né? E vou criar uma estaca aqui de 5 centímetros, ponto e vírgula, que é o separador, por 15, confirmar no Enter. Vou pegar a ferramenta Push e Pull, efetuar uma extrusão aqui de 80 de altura. Vejamos, pessoal. Até então, nós estamos aqui ó, com uma entidade, embora conectada, ela não está associada. Veja só, se eu pegar a ferramenta Mover e clicar em um determinado ponto, ó, ele vai me provocar uma distorção indesejada. Como é que eu posso movimentar essa entidade por completo? Nós já vimos em nossas aulas que um clique seleciona uma face, 2 cliques, uma face e suas arestas, e que 3 cliques seleciona todo o objeto. Ou também você pode estar criando um leque aqui, ó, selecionando tudo. Ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Mas isso aqui a gente já viu. O mais prático que a gente usa é os 3 cliques mesmo. Se você pegar agora a mesma ferramenta Mover, veja só, a entidade estará indo por completo. Mas veja bem, pessoal, mesmo tendo essa possibilidade, você está com a sua entidade vulnerável à interferência, por exemplo, do push pull. Se eu clicar sem querer aqui, eu já alterei as características iniciais do nosso stack. Então, uma das formas de blindar e proteger é criar um grupo. Ó. Inclusive, o grupo ele é um princípio para você organizar por camadas e proteger para que sua modelagem não fique grudando uma coisa na outra. Então, como é que se faz um grupo? 3 cliques, botão direito, criar grupo. Pronto. Agora, ó, quando eu clico uma vez e tento usar algumas ferramentas, no caso Push Pull, ó, minha peça está blindada. Mas se eu quiser fazer alterações, basta que você selecione, clique no botão direito, editar grupo, seria uma opção, ou
2 cliques. Isso aqui, pessoal, é mais uma inferência. Eu venho sempre batendo nessa tecla. As inferências, pessoal, são sinais visuais que o programa nos fornece para que você entenda o que está acontecendo ou dar dicas para você melhor se localizar, você melhor fazer um traço com precisão. Aqui, ó, você vê que tem esse quadrado, essa caixa pontilhada, e tudo que está ao redor do grupo fica num tom acinzentado. Então vamos lá. Agora, se eu pegar o push e pull, ó, eu vou ter como interferir. Mas não é o caso, vou mandar desfazer. Barra de espaço para voltar à seleção, clique fora. Então vamos criar aqui cópias desse grupo. Ferramenta mover, aperta a tecla Ctrl, clica em um determinado ponto e agora eu tenho uma cópia. Ó. Vamos colocar essa cópia aqui a 3 metros da primeira. Enter. E eu vou colocar aqui que eu quero mais 2 cópias dele. 2 vezes. Ó, então eu criei 2 cópias. Além da original, a uma distância de 3 metros. Isso aqui nós já vimos em nossa aula. Mas podemos fazer também aqui o seguinte, ó. Vou desfazer aqui. De novo. Letra M, que é mover o atalho, né? Seguro Ctrl solto, crio uma cópia aqui, ó. O computador está processando aqui. Vou colocar novamente a 3 metros, ó. Só que agora eu vou criar cópias entre a original e a primeira cópia. Então eu vou fazer 2 cópias. Ao invés do X eu clico em barra, confirmo no Enter. Isso aqui nós já vimos também. Mas vamos lá. Agora que nós vamos entender a diferença básica entre componente e grupo. Eu vou acessar esse grupo aqui, pessoal. Com 2 cliques novamente, né? Só para recapitular. Ferramenta linha. Vou procurar inferência aqui, ó, de ponto médio. Isso aqui me garante que eu estou no ponto médio dessa linha. Aqui a ferramenta, ó, do eixo vermelho X me garante que eu estou fazendo uma linha perpendicular à inicial. E agora eu volto para espaço, ferramenta. Vou selecionar só essa linha aqui, ó. E com a ferramenta mover vou elevá-la a 10 centímetros. Aí. Barra de espaço, clique fora. Estou aqui com minha estaca pronta. Então vamos observar uma coisa. Mesmo essa estaca aqui ao lado sendo uma cópia desta original, a modificação que eu fiz aqui não foi aplicada às demais. Então aqui é onde entra a questão do grupo. Imagine que você tivesse feito aqui 1000 estacas, fosse uma propriedade, e você fosse mostrar ao cliente que solicitou essa modelagem sua, e ele dissesse, rapaz, eu queria que essas estacas tivessem ficado todas verdes. Você só teria 2 opções se fosse grupo. Ou apagar as 1000 estacas, que já daria um trabalho considerável, ou sair pintando uma a uma. Então isso, pessoal, não é eficiente. Isso não é eficaz. Então o que seria feito aqui? Vou deletar essas cópias, vou desassociar esse grupo. Ele voltou novamente, ó, a ser entidades interligadas, mas não agrupadas. O processo é o mesmo. 3 cliques para selecionar. Botão direito, criar componente, ou acessar essa ferramenta aqui ao lado da seta. E aqui, pessoal, de momento, nós iremos trabalhar em outras aulas, em outras oportunidades, características mais complexas do grupo, mas de momento nós vamos só fazer um componente simples. Então só basta que você coloque um nome para ele. Eu vou colocar aqui estaca teste e que aperte em criar. Então já estou com o meu componente criado. Vamos fazer a cópia aqui. Ferramenta move, clique em Ctrl, o sinalzinho de mais para me dizer que eu já posso fazer minha cópia. Vou soltar essa cópia aqui no final e vou criar 10 cópias entre elas. Então já criei a distância, né? No momento que eu coloquei lá, eu determinei uma distância aí. E vou dizer que eu quero 10 cópias entre elas. Então é barra, enter. Olha, minha cerca já está pronta. Agora vejamos aqui, pessoal. Naquele primeiro momento, enquanto eu trabalhava com grupos, o que eu fiz aqui não foi passado para as demais. Porque o grupo ele não queria vir com suas cópias. O que
é diferente do componente. Vejamos, ó. Vou dar 2 cliques para acessar o grupo. Eu vou até colocar a câmera assim para que você veja quando eu alterar aqui. Ó, o fato de eu ter selecionado aqui a ponta já selecionou nos demais. Ferramenta mover. Eu vou diminuir aqui essa ponta, ó. Automaticamente, o que eu faço aqui, barra de espaço para voltar a seleção, clique fora, foi repassado para os demais. Agora vejam bem, pessoal, eu não falei a vocês que quando a peça está assim agrupada, ela está blindada? Então eu vou mostrar para vocês no componente acontece da mesma forma. Ferramenta balde de tinta ou letra B, eu vou escolher a cor vermelha aqui e vou aplicar nesse, ó. Edson, mas você não disse que o que eu aplicasse nesse era repassado para os demais? Vejam bem, isso ocorre se você estiver editando o componente. Aqui não, a gente chegou e aplicou sem editar. Então se eu quero que faça uma mudança, se eu quisesse que essa cor pintasse todos, eu vou mandar desfazer aqui, ó. Eu tenho que primeiro, ó, abrir o componente, aí eu faço o que? 3 cliques lá para selecionar tudo, aí volto para o baldinho de tinta lá, cor vermelha, ó. Aqui sim. Então isso aqui é uma diferença também que tem na hora de aplicar. Então vamos lá. Mas digamos que eu tivesse essas 1000 estacas, mas essa aqui em particular eu quisesse que ela ficasse preta. Como é que eu faço isso? Eu quero só que a frente dela fique preta. Se você quer que ela fique toda preta, você vem aqui, ó, ferramenta balde de tinta novamente. Só um instante que o programa está processando. Ó, se eu clicar aqui, ó, eu não vou ter acesso. Então tenho que fazer o que? Quem lembra? Editar, ó. 2 cliques. Agora, se eu clicar aqui, vai para todo mundo. Mas não é o caso. Eu quero que fique só nessa aqui. Então vou dar desfazer. Isso aqui, pessoal, é uma sacada legal. O que eu vou fazer? Se eu fizer uma alteração nesse, ele vai passar para as demais cópias, porque eles têm vínculo entre eles. Mas o SketchUp também teve essa preocupação em sua programação de criar uma opção para tornar um determinado componente como único. Para isso, basta você clicar sobre ele, na seleção, botão direito, tornar único. Feito isso, pessoal, toda alteração que eu fizer nesse agora, eu vou acessar 2 cliques, baldinho de tinta agora, ó. A alteração que eu fizer nesse, ó, barra de espaço, seleção, clique fora, foi aplicada tão somente a esse. Então vocês viram aí, pessoal, que a diferença básica entre grupo e componente é que o grupo ele não cria vínculo com suas réplicas, o que é diferente com o componente. Mas mesmo o componente criando vínculo com suas réplicas, com suas cópias, você também tem a opção de torná-lo único. E a partir daí você só fazer interferência em um determinado componente que isso não seja expansível aos demais. A vantagem também, pessoal, de trabalhar com grupo e componente, que ele cria algumas inferências interessantes. Um exemplo, para continuar essa nossa cerca aqui, ó, não é necessário, eu quero rotacionar ela aqui, não é necessário eu pegar aqui a ferramenta de rotação. Se eu pegar a ferramenta mover e aproximar de uma das faces, ó, vai me aparecer essas 4 cruzes. Eu vou mostrar na cor preta, fica melhor para vocês visualizarem. Ó, selecionar aqui, ó. No momento que eu seleciono a ferramenta mover, ó, quando eu me aproximo da face, ele me mostra essas 4 inferências, ó. E ao me aproximar de uma dessas cruzes, ó, ele já aparece o sinal de rotação, que é esse transferidor, e a partir daqui eu posso fazer rotações sem maiores dificuldades, pessoal. Vejam bem, isso aqui você mudando a posição da câmera, ó, pode ser aqui em cima. Mudei a posição, ó, reconheceu na lateral. Deixa eu mandar desfazer aqui para deixar na minha posição. Então aqui, ó, nesse caso aqui, ó, se eu quisesse continuar nossa cerca aqui, ó, bastaria selecionar, ferramenta mover, ó, esperar reconhecer, mudar a posição aqui, apenas direcionar novamente aqui, ó, e continuar minhas cópias. Vou até criar uma para vocês verem aqui, ó. Tecla Ctrl, né, ó.
1 metro e assim por diante, ó. Eu estaria concluindo a minha cerca aqui. Então, pessoal, isso aqui a gente viu um pouco sobre a diferença entre grupo e componentes. Vimos alguma coisa já de componentes. E nas próximas aulas a gente vai tratar outras funções de componente, como por exemplo a função dinâmica dele, que possibilita fazer uma série de ações. Aqui fica meu abraço. Quem falou com vocês foi Edson Lima, instrutor do site linguagem3d.com.br. Um abraço e até a próxima.